Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Grande é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se você olhar para o tamanho do seu Deus, você vai passar pelas aflições tranquilos, porque grande é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Senhor Jesus, que está em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que mostra o quão grande é o nosso Senhor. Glória a Deus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao Deus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é santo, é lindo. O nosso Cristo, Ele foi exaltado nas alturas. A carta aos Hebreus ela é considerada o quinto evangelho. Os 4 evangelhos falam do que Cristo fez na terra, do seu ministério terreno. E o livro de Hebreus mostra o que Cristo continuou fazendo no céu. Então, o autor da carta aos Hebreus era um judeu convertido e muito conhecido. Por isso que ele não colocou o seu nome na carta, não é? E nisso, mas a igreja sabia quem era. E ele também estava com muita pressa para exortar a igreja. E ele, por isso que ele não colocou o nome dele, mas com o tempo, infelizmente, ninguém mais sabe quem foi o autor de Hebreus. Esta carta ela foi escrita para crentes judeus que por causa da perseguição estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Então, se um judeu se convertesse, poderia passar por tudo que Paulo passou. Apedrejamento, a expulsão da cidade, ser chicoteado, caluniado, ameaçado. Então, perseguidos, eles eram perseguidos pelos judeus, porque os judeus, essa seita que eles diziam que era como se fosse uma ameaça para o judaísmo, não é? Então, o cristianismo era uma ameaça para eles. Então, é um motivo por ele ter escrito essa carta. Porque esses judeus queriam voltar atrás. E ele aqui está mostrando o quão grande Cristo é. Não troque Jesus por nada. Por mais que as circunstâncias venham, não desista dele. Ele está acima de tudo. Glória a Deus, né? Então o tema desta carta é a superioridade de Cristo. Ele é maior do que os profetas, do que os anjos, Abraão, Moisés, Arão. Então o foco é exaltar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui mostra, havendo Deus falado de muitas maneiras antigamente. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que busca o homem. Ele não fica em silêncio. A Bíblia diz que Deus se revela através da criação. O Salmo 19 diz isso. Todo o Salmo 19 diz isso. Ele se revela através da sua criação. O versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus também se revela através do coração do homem. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz que o homem sabe que existe uma divindade. Ele diz que o homem sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas, infelizmente, o homem cauterizou o seu coração e se afastou de Deus. E aqui mostra que ele fala
de muitas maneiras. Ele falou de muitas maneiras. Antigamente, aos antigos, né? Aos pais. Ele apareceu na sarça ardente para Moisés, em sonhos aos profetas. Apareceu em visões. E ele mostra que aos profetas, mas os profetas eram homens falhos, que faziam sacrifícios falhos também, né? Mas a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho. E os profetas, eles quando falavam, eles falavam a palavra perfeita, mas falavam em sombras. Mas com Cristo Jesus veio toda a revelação. E nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho. Só que agora, Deus ele fala através do seu Filho amado. Ele fala de uma maneira superior e definitiva. Ele nos falou através do Filho. Glória a Deus. Que ele veio na pessoa de Jesus Cristo falar conosco. Ele andou conosco, pisou no nosso chão, respirou no nosso lar. Jesus é a revelação final de Deus. Quem é Jesus? Esse texto, aliás, o livro completo de Hebreus fala isso. Mas a sua introdução, só na introdução, mostra algo grandioso e maravilhoso. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus, eternamente gerado do Pai, igual ao Pai, Deus de Deus, luz de luz. Quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. No versículo 2, diz que o Filho, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Na obra da redenção, Jesus herda todos aqueles que são gerados pelo Espírito. E aqui mostra que Jesus é o Criador do universo. Ele fez tudo. Ele é o Criador. E João 1,13 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O universo não foi criado por acaso, simplesmente com a explosão. Não. Tem um Criador. Foi criado por Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Glória a Deus. O versículo 3 diz: o Filho é o resplendor da glória. Jesus reflete quem Deus é. Jesus veio para mostrar Deus em todo o seu fulgor, em toda a sua majestade. Quem me vê, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer o coração de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer a santidade de Deus? Olhe para Jesus. Ele é o resplendor da glória. E o que é glória? Glória não é um atributo que é simplesmente a santidade, a justiça, a misericórdia, não. A glória são todos os seus atributos, que é os atributos de Deus no seu resplendor máximo. É a exata expressão do Pai. Ele é a exata expressão do Pai. Glória a Deus. E o texto continua dizendo que ele sustenta todas as coisas. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Ele é o Criador e o mantenedor. Ele criou e sustenta todas as coisas. Ele mantém tudo funcionando. Ele criou todas as leis do universo.
e só Ele toca e só Ele mexe. O interessante é que o Evangelho de João, ele mostra que Jesus é Deus. E através dos milagres que o apóstolo João falou, ele mostrou e ele provou que Jesus é Deus. Porque só Jesus pode tocar, só Deus pode tocar nas leis que ele criou. Ele andou sobre as águas, a lei da gravidade. Ele multiplicou elementos, só Deus pode fazer isso. Ele mudou elementos, transformou água em vinho. Ele ressuscitou os mortos. Só Deus toca nas leis que Ele mesmo criou. Que Jesus é Deus, que Ele criou todas as coisas. Em Colossenses 1,16 está escrito: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Glória a Deus. O nosso Cristo, o nosso Senhor, que se despiu da sua glória, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele despiu da sua glória para vir pagar o preço que nós não poderíamos pagar. E havendo feito, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. O autor de Hebreus está mostrando que Jesus, ele é o perfeito caminho. Não deixe Cristo, porque você está sendo perseguido. É o que ele estava dizendo aí. Porque ele está exortando a muitos que queriam voltar ao judaísmo. Não volte, porque Jesus, ele é o perfeito. Ele se despiu da sua glória e veio pagar o preço. E ele está comparando que os sacerdotes imperfeitos apresentavam sacrifícios imperfeitos. Jesus, o sacerdote perfeito, apresentou o sacrifício perfeito. Deus consumou e terminou a obra da redenção. Jesus, ele morreu no nosso lugar. Pelos nossos pecados. Morreu a nossa morte. Ele morreu em nosso lugar. Porque o sangue de Jesus, ele purifica, nos purifica de todo o pecado. Ele é o sumo sacerdote que oferece o perfeito e maior sacrifício pelos pecados. Em Hebreus 10, 14 está escrito: é dito que, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Glória a Deus. Isso nos assegura que não precisamos buscar outra forma de salvação. Porque Jesus, ele ofereceu um sacrifício perfeito. E ele adentrou nos céus. Que aqui está mostrando que depois que ele realizou o sacrifício perfeito, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas. Depois de fazer o perfeito sacrifício, ele entrou no Santo dos Santos. Ele entrou no Santo dos Santos e tem um homem lá que intercede por nós. Ele comprou com preço de sangue a sua igreja e ele está lá sentado à destra do trono de Deus, intercedendo pelos seus, intercedendo pela sua igreja. Ele desce da glória, se torna um de nós, ele se humilha, morre na cruz, ele ressuscita. A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Quando ele entra no mundo,
Ele entra como unigênito de Deus. Quando ele sai do mundo, ele sai como o primogênito de Deus. Glória a Deus. Porque agora muitos filhos foram gerados. Pertencemos à família de Deus. Somos filhos de Deus porque Jesus pagou o preço. O preço da nossa maldição. A justiça dele, Deus colocou em nós. E os nossos pecados foram colocados em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora ele está sentado à mão direita do Pai. Agora ele é Rei dos Reis. Agora ele é Senhor dos Senhores. No versículo 4, ele diz: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao Deus. O autor de Hebreus, ele enfatiza que Jesus é superior aos anjos, porque os judeus, eles tinham isso com os anjos, né? Que os anjos eram grandes, porque foram os anjos, lá no texto de Atos 7, no discurso de Estevão, diz que foi os anjos que entregaram a lei a Moisés, né? Mas aqui ele diz assim: não volte não, não volte não. Ele está acima, ele é maior do que os anjos. O nome que ele herdou está acima, ele é superior aos anjos. Então o autor enfatiza aqui que Jesus não é apenas um mensageiro como os anjos, que os anjos são mensageiros. Ele é mais, ele é o Filho de Deus. Porque os anjos, eles foram criados. Jesus é o Criador. Os anjos recebem ordens de Deus. Jesus, ele dá o comando. Jesus, ele é o Criador. Jesus, ele é Deus. Ele tem um nome superior. Os anjos carregam a mensagem. E quem é essa mensagem? Essa mensagem é Cristo. Porque os anjos anunciou o seu nascimento, presenciou o seu ministério. Nós vemos isso na tentação do deserto. Os anjos estavam lá para servir ao Senhor. Os anjos consolou Jesus no Getsêmani. Os anjos anunciou a sua ressurreição. Os anjos estavam na sua assunção aos céus. Então, essa introdução no livro de Hebreus, que mostra a superioridade, a glória de Jesus, em vários textos, só na introdução, é algo extraordinário o que o autor de Hebreus mostra aqui. Ele mostra uma glória incomparável do nosso Senhor. Ele mostra a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou repetir o que eu falei no começo. Quando um cristão compreende quem é Jesus Cristo, ele enfrenta as lutas de uma maneira diferente. O que é essa doença que você está passando? Diante dessa riqueza, quem é o seu Senhor? O que é essa luta que você está passando diante do nosso Rei, que é tão majestoso e tão glorioso? Os nossos olhos precisam olhar para Cristo na sua grandeza. Isto nos ajuda a enfrentar as tribulações, as situações. Isso nos faz olhar com olhos diferentes para tudo que estamos passando. Porque diante do que Cristo conquistou para nós, o que é esse tempo que passamos nessa terra? Passa uma luta, vem outra. Passa uma luta, vem outra. Até o dia do nosso encontro com Ele. Ou até o dia da sua volta. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor.